eu sou africano, o africano tem muitas mulheres. Esquece isso, meu amigo. Se isso funcionou no século XII, se funcionou nos anos 70, pelo menos até os anos 70, hoje já não funciona. Por que trazer ao mundo crianças, ouça bem, que nem sequer pediram para vir a este mundo, trazer crianças que depois não são acompanhadas como deviam ser? Você acha que hoje, para mandar uma criança para a escola, só precisa ter caderno, borracha, lápis como no seu tempo, meu amigo? Já não. Já não. Hoje, as escolas estão a pedir o quê? Laptops. As matérias são enviadas para um grupo do WhatsApp. Agora, no afã, eu diria mesmo afã de querer fazer filhos, não sei se quer convencer quem, quer mostrar que consegue fazer 12 filhos numa só sentada, para convencer o quê, não sei. Traz pessoas ao mundo e depois ficam atiradas à sua sorte. Resultado qual é? Qual é o resultado? Vai ver aqui no programa hoje, vai ver mesmo no programa, como é que isso depois termina. Hein? Vai ver como é que isso depois termina. Vai ver. Daqui a pouco você vai ver como é que isso depois termina no programa. Por isso eu agora vou terminar com esta frase. Dia 25 de dezembro, sente-se à mesa com a família, os seus filhos, sua esposa. Procure transferir para esta geração que vem coisas boas. Porque vamos mostrar-lhe aqui no programa hoje o resultado da ausência da figura paternal. Quando o pai está ausente, os filhos órfãos de pais vivos, né? Os pais estão vivos, mas são órfãos. Tudo termina em desgraça. Vai ver no programa. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Ancião de 80 anos é espancado até a morte na localidade de Cambambe, quilómetro 9, sob acusação de praticar feitiçaria. Agente da Polícia Nacional é assassinado em plena via pública quando resistia a uma tentativa de assalto. Perdeu a vida com um golpe de uma faca de cozinha. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Muito obrigado ao CISP. Vamos então, já temos imagens do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Recebemos o professor Júlio Quental. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos, e aquele abraço efusivo a todos os nossos telespectadores, Mário. Muito bem. Aqui é a zona da Angomarte, Viana, nas imediações da Ponta Amarela. Corretíssimo, Mário. Olha, Mário, o trânsito está condensado no sentido de cá para lá, todavia observa-se que os condutores estão perfilados, certo, um atrás dos outros. E é isso que se pretende, é o que temos dito. Agora, repare, Mário, estava aquele pesado lá à frente, aquele pesado, tomou de forma deliberada o lado esquerdo. Quando o Código de Estrada, no seu artigo 76, embora faça referência de forma específica à autoestrada de vias equiparadas, quando existam 3 ou mais vias de trânsito, os veículos pesados devem ocupar as 2 vias de trânsito da direita, mas aqui, de preferência, ocupam a via à esquerda. Quero realçar, e já sabemos disso, Mário, ou melhor, aqui, o posicionamento deve-se muito da presença de quê? De marcas rodoviárias. E temos dito, as autoridades tudo devem fazer para realçar este facto, para que a maior parte das vias tenham, de facto, marcas rodoviárias. Também há aqui uma nota, Mário. Há ali 2 veículos que se encontram imediatamente antes da entrada ali da linha férrea, Mário, e percebe-se que estão imobilizados a menos de 5 metros do entroncamento. Este pesado autocarro também fez aqui uma manobra perigosa, que foi a de parar na faixa de rodagem, na via de trânsito, para alargar ou receber passageiros. Quero aqui alertar aos agentes de trânsito que os condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros,
à semelhança dos outros, são obrigados, Mário, a respeitar as normas previstas pelo Código de Estrada. E aqui uma nota raríssima. Qual? O azul e branco imobilizou-se bem. Encostou à direita, que é para ligar os passageiros, e sinalizou a integração na faixa de rodagem. É isto que se pretende. Nós só batemos nos azuis e brancos quando, de facto, tem um comportamento negativo, Mário. Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP, ao técnico que nessa altura está, técnico em serviço, que nesta altura está a permitir que o amigo telespectador faça então uma circulação segura. Vamos para um outro ponto da cidade capital. Com a ajuda do CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. Temos imagens que nos chegam deste local bastante conhecido. Correto, Monumento Mário. ao motorista. E coincidentemente dá a impressão que a polícia apercebeu-se que o Ecos está a entrar no ar, parou ali um veículo da polícia. Olha, Mário, e este? Na presença do carro da polícia, Mário, comete a Nas infração. barbas do agente. Quer Agora, dizer, não sei se o agente tem barba, né? Correto. Quer dizer que nem a presença da polícia, certo, desinibe o condutor do cometimento de ilícitos. Porque a polícia, acho que colocou-se mesmo ali, porque sabe que é um local onde os condutores, de forma reiterada, têm violado as normas previstas que é pelo Código de Estrada, pisando aquela linha contínua. E bom posicionamento, agora, têm que abandonar o veículo, colocarem-se ali em pé para fiscalizar e sancionar todos aqueles que infringam a norma, Mário. Aí está o outro, olha, ultrapassou mesmo, Mário, por de cima do retorno. O veículo branco cometeu outra asneirada, Mário. Portanto, são asneiras em cadeia. E o que ele faz? Violou ali a norma e estacionou aqui. A polícia deveria ter saído do ponto em que está, com o seu veículo, vir aqui interceptá-lo para aplicar a multa. Porque ele violou a norma mesmo na presença dos agentes de trânsito, Mário. Então, e temos pessoas aqui, olha onde eles estão a fazer o atravessamento. Correto. Portanto, este comportamento, a ausência de punição aqui, Mário, transmite-lhe o quê? Um sentimento de impunidade. Porque cometeu o ilícito, não houve responsabilização e ele vai continuar a fazer porque não foi punido. E temos aqui dito, Mário, tem que haver mesmo sanção, porque senão não melhoramos. E outra nota, Mário, repare a distância, certo, que o malandro guardou entre o seu veículo e o lancil. Enquanto a norma diz que o estacionamento deve ser feito o mais à direita possível da faixa de rodagem, ele faz de forma enviesada. E o vermelhinho, Mário... Segue-lhe o exemplo. Mário, como é que vamos melhorar se as pessoas insistem em ter comportamentos selváticos? Isto está errado, Mário. Conduzir é cumprir com as normas previstas pelo Código de Estrada e mais. O espaço público faz-se reger por normas e as normas devem ser observadas por todos, sem exceção, porque ninguém está acima da lei, Mário. Não admira porque o aumento dos acidentes das estradas do país. Por causa disso que o professor acabou de constatar. Níveis altos de irresponsabilidade. Estamos na estrada e queremos conduzir a nosso bel prazer. E depois acordamos na cama do hospital, toda a gente tem culpa. Ele não tem. Agiu assim, mas não tem culpa. Deixa-me aproveitar para enviar um forte abraço ao técnico Hermenegildo. O Hermenegildo que está a dar-nos estas imagens. Mário, o técnico do CISP. nós temos muitos técnicos bons e a nível da polícia temos notado, Mário, são jovens. Jovens que mostram que são capazes, que este país pode andar, certo, de forma progressiva com o desempenho dos jovens. Mas há aqueles jovens também que deixam muito a desejar, que não estão comprometidos com a mudança, Mário. E então, você está comprometido com a mudança? Amigo telespectador, você que está a acompanhar o nosso programa. Se está comprometido com a mudança, então também convido-o a ver, porque nós vamos mostrar-lhe daqui a pouco, o professor Júlio Quental preparou um gráfico que vai ajudar-lhe a perceber aquilo que certamente você ainda ou não conhece, você não aprendeu, não sabe ou finge que não sabe. Ouça, já vamos a este ensinamento hoje, mas uma nota,
os motoristas que conduzem os pesados, motoristas de caminhões, autocarros e mini-autocarros, por favor, parem mesmo, reflitam. Vocês têm de sentar, têm de se juntar, fazer, não sei, uma mesa redonda, um encontro, para tentar perceber o que é que está a acontecer convosco. Porque é uma vergonha ver os motoristas dos pesados. São autênticos assassinos e os proprietários não estão a ver. Não estão a ver. Há de acontecer uma tragédia. E depois vamos pôr as mãos na cabeça. Mas hoje vamos, com a ajuda do professor Júlio Quental, vamos aprender um bocadinho sobre como usar, não é, os pesados. Automóveis pesados. Como é que eles podem usar as vias de circulação, não é, professor? Corretíssimo, Mário. Mário, vamos começar aqui com duas notas. Primeiro, o artigo 26º do Código de Estrada estabelece que o condutor de um veículo não deve circular de forma tão lenta cuja lentidão cria embaraços injustificados aos outros usuários da via. Essa nota por quê? Porque os automóveis pesados são veículos de marcha lenta. E se considerarmos que a via de trânsito mais à esquerda é para a circulação mais rápida, se ele ocupar de forma deliberada a via de trânsito à esquerda, por ser de marcha lenta, vai criar embaraço ao trânsito. Certo. Outra nota, nos termos do artigo 76 do Código de Estrada, que estabelece que nas autoestradas ou vias equiparadas a estas, embora que não é o caso, mas podemos aqui fazer uma simulação, sempre que existam 3 ou mais vias de trânsito, os veículos pesados devem ocupar as 2 primeiras filas, ou a da direita ou a do centro. E é que nós vamos abordar, Mário. Certo. Ora, vejamos. No plano de cima, em que o trânsito flui da direita que é para a esquerda, temos uma faixa de rodagem com 1, 2, 3 vias de trânsito. E temos de forma exemplar lá 2 automóveis pesados, certo, de mercadorias a transitar por onde? Pelo lado mais à direita da faixa de rodagem, reservando a via do centro e a da esquerda para os veículos ligeiros para que possam passar por eles, certo, Mário? E estão ali a cumprir por quê? Em razão da observância do sinal gráfico vertical. Aquele sinal ali, Mário, lá no extremo superior direito, certo, é um sinal que diz a aplicação da prescrição às vias de trânsito. Quer dizer que a faixa de rodagem tem 3 vias de trânsito e em cada uma delas existe uma prescrição. Na via da direita não se deve circular a mais de 60 km por hora, na via do centro não se deve circular a mais de 80 e na via de trânsito à esquerda o trânsito é proibido para automóveis pesados. Se considerarmos que nos termos do artigo 26º e seguintes, ou 24º e seguintes, o limite máximo de velocidades para automóveis pesados são de 80 km por hora, quer dizer que eles só podem circular na da direita ou na do centro. No centro. Certo, Mário? Certo. Portanto, ali temos uma norma prevista aqui pelas regras e temos outra imposta pelos sinais. E que nos termos do artigo 7º do Código de Estrada, sabemos que as prescrições resultantes dos sinais prevalecem as regras. No segundo caso, Mário, vamos mostrar o embaraço. Na eventualidade de um automóvel pesado ocupar deliberadamente o lado esquerdo da faixa de rodagem e avariar-se, e que o condutor seja responsável e coloque o triângulo, Mário, vai obrigar que os condutores que circulam nesta via de trânsito à esquerda, a uma velocidade rápida, certo, tenham que bruscamente, em presença do triângulo, mudar a via de trânsito, no caso do veículo branco, mudar a sua trajetória da esquerda para a via do centro, entrando em rota de colisão com o veículo vermelho aqui, certo, Mário? Portanto, se ele conduzisse para a direita, conforme os outros pesados, em caso de avaria, ele imobilizar-se-ia onde? À direita, não criando embaraços para o trânsito. É por isso que o legislador estabeleceu a norma que automóveis pesados devem transitar pelo lado direito da faixa de rodagem. E para terminar, Mário, sugerimos aqui, autoridades, na via expressa, coloquem este sinal gráfico vertical, porque por via dos sinais, deste sinal, as autoridades competentes terão como sancionar os condutores que persistirem em conduzir pelo lado esquerdo da faixa de rodagem na Fidel de Castro, Mário. Aprendeu. Espero bem que tenha aprendido. Espero bem, porque ouviu, entrou a 80, saiu a 800. Amanhã vamos vê-los de novo na via expressa. Agora, vamos à rubrica Como Então Você? Porque
Deixa-me, põe aquela imagem que nós preparamos, põe a imagem. E o professor Júlio Quental vai ajudar-nos aí. Veja esta imagem lá em casa, ponha lá em casa. Ponha. Vamos ver outra vez a imagem. Veja o que é que está a ser transportado. Meu Deus. É exatamente isso, professor. Meu Deus mesmo. Portanto, isto é uma palmeira, né? Sim, Mário. Esta é uma palmeira. Com mais de 3 metros, olha aí. Hoje é assim, professor, ou as medidas são enérgicas e começa a ser desestimulado isso, senão amanhã vamos ver alguém a transportar uma casa numa moto. Mário, vimos anteontem a carcaça de um carro ser transportada, Mário. Portanto, autoridades, e porque no final da história é sobre eles que cai a responsabilidade, todo mundo aponta o dedo à polícia, certo? Mas quando a polícia age ou reage, depois as pessoas gritam, mas não podemos estar como é que eu vou dizer, a não atuar em razão dos gritos. Temos que tomar medidas. Porque repare, Mário, eu tenho dito, eu sou apaixonado, há uma norma da nossa Constituição que eu sou apaixonado. Sabe qual é, Mário? É do artigo 6º, que diz que o Estado subordina-se à Constituição e à lei. Portanto, se está tipificado por lei que isto constitui um ilícito rodoviário, logo as autoridades devem tomar medidas e sancionar. Não devem os cidadãos, certo, agirem à margem da lei. Todo aquele que se puser do lado errado da lei deve sentir a mão pesada das autoridades. E este é um dos factos. Temos que tomar medidas. E repare, sem sinalização. Nem tem matrícula sequer, Mário. Ali há todas as condições propícias para ele levar uma boa chicotada do Mário. Sim, vamos lá. Já era. Isso merece sim, vai. Não pode. Tem que ser chicotada mesmo, Mário. Nem pensar, nem já, se quer. Repare, Mário, é que o nosso técnico ficou tão atordoado com essa imagem, porque isto, Mário, só visto, contado, ninguém acredita. Se não houver essa filmagem, as pessoas dizem, tu és doido. É um facto. Palmeira com mais de 3 metros, transportada num triciclo. Via expressa. Via expressa, Mário. Isso é na via expressa mesmo. Mário, e repare, ele vai a conduzir onde? Na berma, que é um local que só deve, é aquilo que chamamos brasileiros de acostamento, que só deve ser usado se o veículo tiver uma pane, isto é, uma avaria, porque em circunstância alguma é permitido utilizar a berma como zona de circulação. Vamos lá, Regi! Muito bem! Professor, muito obrigado. Só visto, Mário. Só visto. Disponha, Mário, estamos aqui para cumprir o nosso dever de cidadania. E outra, Mário, estamos em dezembro. As pessoas têm o péssimo hábito de atribuírem até ao mês as desgraças, quando é ao seu comportamento. É dezembro, é mês de azar. Não, o seu comportamento é que lhe leva ao azar. Muito bem. Disponha, Mário Santos. Muito bem. Professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária. Olha, nós vamos mostrar-lhe uma imagem. Esta é uma imagem filmada por uma câmara amadora. É triste, de facto. Estas imagens são bastante fortes, de um cidadão que, veja, armado em plena luz do dia. Há muitas, isso aconteceu na zona do Patriota, viaturas à sua volta, um monte de viaturas. No entanto, este inconsequente pega numa arma, veja o que é que ele está a fazer. O automobilista tenta resistir, um cidadão vem em socorro e perde a vida, provavelmente terá perdido a vida. O cidadão que está com uma arma, o homem à margem da lei que está com uma arma, faz um disparo na zona do pescoço. Um disparo na zona do pescoço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Veja o que está a acontecer. Em plena luz do dia, isso não é à noite, plena luz do dia. Nas imediações do Lar Patriota. Ou seja,
Estamos em presença, e eu acredito que este homem que está na motocicleta não está aí por acaso. Eu desconfio que este homem da motocicleta transportou aquele cidadão. Ele não apareceu aí por acaso. Por isso é que ele está parado, a ver a cena toda, e depois põe-se em fuga. Ele vai sair daí, pronto. Veja, eu desconfio que ele faz parte desta operação. Em plena luz do dia. Plena luz do dia. Um cidadão honesto. Um cidadão honesto. Olha, tenta vir em socorro e ele perde a vida. Certamente terá perdido a vida, porque ele faz um disparo na zona do pescoço. Veja, o cidadão vem socorrer, o marginal esquiva e faz um disparo na zona do pescoço. Plena luz do dia. Ou seja, este cidadão de capacete azul, que não devia ser um ser humano, não pode, ele não tem condições para ser um ser humano. Não tem. Este comportamento é animalesco, selvagem, diabólico, satânico. É pérfido. Não devia ser um ser humano. E tira a vida de um cidadão, certamente ia para o seu local de trabalho, chefe de família. Espero bem que ele não tenha morrido, mas na zona onde ele apanha o disparo, o impacto da bala tirou para o chão. O que terá acontecido com este homem? Um cidadão que não deve viver, tira a vida daquele que deve viver. Que mundo injusto. Que mundo injusto. Agora, termino com esta nota. Será que esta ação foi planificada? Será que alguém estará por detrás do que está a acontecer aqui? Ele é possível ser localizado. Ouça, você que fez isso, ouça bem. Você que fez isso, põe esta câmara, essa câmara. Põe nesta câmara. Esta. Vou lhe dizer uma coisa, você que fez isso, que fez o disparo, que tirou a vida de alguém, que tirou a vida de um chefe de família, pai de alguém, que vai crescer, espero que ele não tenha morrido, mas se morrer, vai crescer, esta pessoa vai crescer sem a presença do pai, por sua culpa, porque você não quer trabalhar, você não quer ser honesto, quer andar à margem da lei. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você vai ser apanhado. Agora, estes cidadãos fazem isso por quê? Porque ele sabe que vai cumprir uma pena de 20 e tal anos, depois sai. Se ele entra com 24, quando tiver quase a minha idade, está cá fora. Meu Deus do céu. Você está a ver-me nesta hora. Você está a ver-me no programa. Você vai ser apanhado. Em breve, você vai ser apanhado. Regi, vamos a uma história, amigo telespectador lá em casa. Ontem falamos durante muito tempo sobre a prática recorrente. Já está a tornar-se... Aliás, isso tem sido assim durante muito tempo em Angola. Tudo é feitiço. Tudo é feitiço. Um cidadão de 50 anos morre na zona do quilômetro 9, Cambambe, imediações do Dondo, Kwanza Norte. O culpado da morte deste cidadão de 50 anos é um ancião de 80. Ouça! Um cidadão de 50 anos morreu. Ninguém sabe se morreu doente, sentiu-se mal, teve um ataque. Provavelmente, nestes seus 50 anos, ele cuidou mal da sua saúde. Nós já não somos ignorantes em relação ao que acontece nas localidades do interior. Nós sabemos
como é que as pessoas tratam da sua saúde, têm uma febre, usam raízes, etc. Não estou a dizer que seja errado, mas fica-se só pelas raízes, não vai fazer consultas, nunca sabe o que terá acontecido com ele. Ele morre, o velhote é culpado. Daí parte a comunidade, os parentes, caem-lhe em cima, espancam o homem a ponto de perder a vida. Sabe quem é o feiticeiro? É você que tirou a vida deste cidadão. Vamos acompanhar esta peça que eu já regresso. Roda, Regi. O ancião agredido até a morte na localidade do quilómetro 9 em Cambambe tinha 80 anos. Os familiares do malogrado acusaram-no de feiticeiro depois da morte por doença de um cidadão de 50 anos que em vida respondia pelo nome de Antônio Muzambela, na comuna do Zenza do Itombe. A senhora que veio pegar o mais velho, eu não gostei da forma que ela fez. Não deveriam fazer isso em justiça de mãos próprias. De acordo com Vitória Manuel, filha, seu pai acabou de falecer na via enquanto o levavam para o hospital. As acusadas ao crime ainda destruíram a residência do malogrado e queimaram toda a documentação do ancião. A família clama que se faça justiça. Nós queremos a justiça. É a justiça que nós queremos do nosso pai. Queremos a justiça porque a senhora não tem prova concreta de dizer que não, o meu pai é feiticeiro. Porque de repente, ele vai ter pelo menos a karma para ver se na verdade seu irmão se morreu com a doença ou uma feitiçaria, mas eles não fizeram isso. O que nós queremos é a justiça com essa família aqui. Porque essa família não veio odiar meu pai, porque só hoje não. Desde há muito tempo, há bastante tempo, odiar meu pai, essa família aqui. Pedro Gouveia é o soba desta aldeia há 5 anos. Este líder tradicional condena esta ação reprovável a todos os títulos. O soba Gouveia quer abandonar a aldeia, pois a população está agressiva e não respeita as orientações da autoridade na localidade. Se acontecer mais outra vez, a segunda vez, podemos vir deixar mesmo. Porque eles prometem sempre tirar os mais velhos. Se, por exemplo, ocorreu essa situação, estão a indicar mais, matamos um, falta mais 3. Dá que entender que o mais velho que tem cabelo branco aqui tudo vai desaparecer. Se não não tirar esse tipo de indivíduos. O porta-voz do SIC no Kwanza Norte, Kitushi André, deu a conhecer que as acusadas já foram apresentadas ao Ministério Público. Kitushi alerta. O que nos apraz aqui dizer à nossa população é que o alcance da terceira idade não pode ser sinônimo de bruxaria. É importante que reflitamos todos em volta desta mesma situação para que possamos resgatar os nossos valores e nos abstermos de práticas do género. Os crimes de ofensas graves à integridade são dos mais registrados na província, mas a resultar em morte, este é o 4º de janeiro a dezembro deste ano no Kwanza Norte. Aquele cidadão que está a reclamar, que está a revolver-se no chão, que está a espernear, deve ser também da equipa que agrediu o ancião. E agora? Onde é que está a petulância, a arrogância? Bater num velhote de 80 anos é fácil. E eu ouvi uma coisa dita pelo coordenador do Soba do bairro, né? Eu estou a ir-me embora porque eles aqui querem acabar os velhotes. Mas quem foi que disse que um cidadão de 80 anos já é um homem acabado? Não é, está no vigor da sua juventude. Esta é uma denúncia muito forte. É uma denúncia muito forte. As autoridades têm de ir lá, se possível até colocar aí próximo uma esquadra policial, não é? Daquelas, como é que chama aquilo? Aquelas rolotes, chamadas esquadras móveis. Oh, meu Deus! Jerônimo da Silva Lopes, cidadão de 33 anos de idade, efetivo do SIC, agente patrulheiro do Comando Municipal da Polícia em Viana. No dia 2, na madrugada, vindo de uma festa ele em companhia de Lourenço Domingos, seu amigo, portanto Jerônimo era muito ligado ao Lourenço Domingos, eles estão a ir para casa, na zona da 4ª Avenida, imediações do Antonov, aquela zona bastante conhecida, onde o avião caiu.
Então, o Jerônimo vivia na rua Che Guevara, o Lourenço na rua Tivoli. E então eles param para uma conversa, de repente surgem mais uma vez cidadãos que não deviam viver, minha opinião, porque quem passa a vida a assassinar pessoas para viver não devia viver, não devia, mas é a minha opinião. Ah não, mas ele pode ser perdoado, pode sim, mas tem de mudar de comportamento, porque senão não vale, nem para estrume serve. Eles abordam os dois, queriam tirar os pertences dos dois à força, usando uma faca de cozinha, e golpeiam na zona da omoplata o Jerônimo, o agente da Polícia Nacional. Perde a vida porque quatro rapazes, na casa dos 19 anos, filhos de um cidadão e de uma cidadã que estão aí no Kazenga. Os pais estão aí no Kazenga. Papá, vou fazer com uma culpa, não é minha. É culpa sua, sim. Você tem culpa, porque o menino foi crescendo já com truques de marginal. Até prova em contrário, vamos ver. Eles tiraram a vida do agente da Polícia Nacional, mas 2 deles já estão detidos. Roda, Regi, vamos ver. É mais um episódio trágico que põe fim à vida de um agente da Polícia Nacional. A situação deu-se na madrugada do dia 2 do corrente mês, no município do Kazenga, quando o malogrado, acompanhado do seu amigo Lourenço Domingos, depararam-se com uma quadrilha que queria os seus pertences a todo custo. Tivemos numa festa, depois o malogrado pediu que tinha aqui em casa, porque saiu já há muito tempo de casa, que a mulher já estava chateada com ele. Então eram provavelmente 4 horas, a intenção era nós sair 8, mas ele depois disse que temos que ir já. Então a gente foi, né? Viemos a conversar todo o caminho, até que na medida em que nós viemos entrar para a rua do Tivoli, que é a nossa rua, ou ir ela acompanhar ela para a rua Che Guevara, e eu ficava para a rua do Tivoli. E encontramos um grupo de meninos escondidos nos cantos, que interpelaram-nos com faca. Eu fui dado uma queda, né? Que arranhou aqui assim, e tiraram o meu telefone, pronto, ela me espetar com faca, mas eu pedi que ele tirasse tudo. Mas o amigo estava aí no canto também a ser puxado e a refilar um bocadinho. Então foi quando os meninos alejaram-lhe com a faca. Cometido o crime, a quadrilha pôs-se em fuga. O amigo clamava por socorro, enquanto a vítima dava os últimos suspiros. Naquele momento, depois dele vir que já alejaram e tiraram o pertence dele e o meu, meteram-se em fuga. Tem um ainda disse que vamos seguir ele porque não lhes tiramos nada. O outro disse, não, vamos, está aqui o telefone, vamos embora. Foram a correr, ele também se meteu a correr. Eu levantei e meti atrás dele também a correr. Foi quando ele viu de uma distância ela cair. Então pedi logo ajuda. No local, adjacente à residência do malogrado, os sinais de sangue ainda são visíveis. Estamos no interior do Kazenga, 4ª Avenida, zona do Antenove. De acordo com a testemunha, é aqui onde terá sido desferido um golpe com recurso à faca de cozinha. No seio da família, só restam recordações e lamentações. Não sei explicar até porque não sei. Eu só sei que eu tenho um filho muito querido, muito amável. Tem muito amor de mim, muito amor. Ele está comigo quase todos os dias. Se não está comigo de manhã, está comigo por da tarde. Neste momento eu sinto muita falta dele, porque na ausência do pai, eu tinha ele para me consolar. E neste momento eu me sinto mesmo vazia. Não tenho marido e não tenho meu primeiro filho de lado. Envolvidos 10 dias de trabalho de inteligência criminal, os efetivos do SIC Kazenga detiveram estes 2 jovens de 19 anos supostamente envolvidos no mesmo crime. Portanto, são os 2 elementos, mas os seus comparsas, que sob ameaças de morte e em posse já de facas de cozinha, tentaram então tirar ou roubar os pertences dos mesmos, e a vítima ofereceu alguma resistência, então lhe foi aplicado um golpe na região do ombro esquerdo, que mesmo sendo socorrido para o hospital, encontrou morte.
Então, logo os operacionais do SIC tomaram conhecimento desta situação, desdobraram-se em ações operativas, onde se constatou que o infeliz em vida chamou-se Jerónimo da Silva Lopes, 33 anos de idade, portanto, agente da Polícia Nacional, faz parte dos quadros do Ministério do Interior e colocado então no Comando Municipal de Viana e destacado como oficial patrulheiro. Portanto, os indivíduos foram detidos, foram já presentes ao Ministério Público e oportunamente serão presentes ao juiz de garantia para os devidos efeitos. Entre estes dois elementos apresentados estavam outros comparsas que puseram fim à vida do agente que trabalhava no Comando Municipal de Viana, motivo que faz com que o SIC continue a trabalhar para trazer estes elementos no mesmo processo e apresentar ao Ministério Público. As imagens são de Josimar Miranda e Manico de Miranda, ATPA, Comando Municipal do Kazenga. Sabe o que mais magoa? É ver pessoas como... Não estou a dizer, eu não sou o paladino da verdade, não sou o tribunal. Não digo literalmente que são eles. Mas hipoteticamente é ver pessoas que não estão a fazer nada, não estão a contribuir, não estão a fazer nada para contribuir no crescimento da sociedade, tirarem a vida de uma pessoa útil. Isso é que mais dói. Agora, os pais estão a ver, eu vou chamar o Kingongo Avita e o Nkanga Gomes. Sejam bem-vindos. Muito bem. Boa tarde. Os pais estão a ver o programa. Os pais, os tios, os parentes. Põe aqui no vídeo all, vídeo LED, ponha as imagens daqueles meninos, dos meninos. Os pais, os parentes estão a ver. Estão a ver. Conhecem, é o sobrinho, é o primo, vocês estão a ver. Sabe o que é que aconteceu? Se forem eles, no processo de crescimento vocês falharam redondamente. Por isso é que eu disse na abertura do programa, e tenho dito diversas vezes, quando não há condições para criar uma criança, não faça. Filho não é tirado cá fora como se fosse um animalzinho. Você tem a responsabilidade, pai, do processo de crescimento dele. Nkanga Gomes. Estamos a ver um cenário em que temos uma mãe que chora amargamente pela perda de um filho. Mas do outro lado temos pais que são protagonistas desta ação, porque são eles os culpados de colocarem no mundo duas pessoas como estas. Sim, Mário, obrigado pela questão e obrigado pelo convite para dizer que a teoria da criminalidade apresenta várias variáveis e nem sempre os progenitores têm culpabilidade pelo facto do filho ter se tornado marginal, salvo opinião contrária, porque nós estamos numa sociedade com uma socialização corrompida. A família instrui, ensina, dá valores, orienta, mas quando ele é lançado para a sociedade, ele tem dificuldade de assimilação e de honrar os valores que o pai e a mãe o deram. Tem a corrupção social, que é chamada a contracultura, que são subvalores que grupos adversos à sociedade vão criando para poder se legitimar, que é a questão do desvio comportamental. Ora, aqui... E onde, Nkanga, ainda pegando nessa linha de pensamento, onde é que está a figura paternal no processo de crescimento? Porque há aquela transmissão direta e indireta dos valores. A figura paternal é fundamental e aqui a família, enquanto meio de socialização primária, ela é responsável pela instrução, pela educação do filho. É uma responsabilidade primária.
é óbvio de que aqui os pais têm essa responsabilidade, porque existem famílias também que são coniventes, não é? Que o filho, na medida que vai crescendo, vai demonstrando alguns comportamentos antissociais e incorretos. Que vêm de fora. Exatamente, que ele traz de fora para casa. E o pai não questiona, o pai não é rígido, a mãe não é rígida. O que é que acontece às vezes? A educação partidária, permite aqui o termo. A mãe quer dar uma educação linear para que de facto ele cresça um homem correto, mas o pai é liberal. E acaba por o filho ficar baralhado, escuta a mãe ou escuta o pai. Mas a tendência dos filhos inclinarem-se mais pelo cônjuge que maior tem flexibilidade. Então aqui a família falha. E neste falhanço, infelizmente, tem repercussão social que acabam por ter essa conduta desviante que terminou agora aqui em morte. Então, em primeira instância, a família aqui tem responsabilidade porque falhou no processo de instrução e educação. Por quê? Porque foi deixando alguns elementos irem passando por si só, porque educar é difícil. Mas é preciso que o pai e a mãe tenham um pulso duro, firme, porque ele é mesmo uma criança. E a criança não tem noção. Aliás, a Bíblia, para aqueles que acreditam na Bíblia, não é? O Kingon já disse isso diversas vezes aqui no programa. Educa o menino o caminho que deve tomar, porque até crescer não se desviará dele. Exatamente, Mário, é óbvio. E o que é que acontece? É que ele vai tendo essa resistência, os pais vão permitindo isto, não é? Traz comportamento de fora para a rua e o pai não ralha, o pai não fiscaliza, o pai não acompanha e ele vai crescendo uma criança com dupla personalidade. Resultado das contas, vemos um menino com um comportamento maior parte assimilado da rua, onde há uma socialização difusa e ele acaba por esquecer aqueles valores porque não foi suficientemente no período de interiorizar os valores e porque ele não sente a pulsação do pai e da mãe acaba então, por encontrar amigos semelhantes à sua conduta e envereda-se no mundo do crime. Kingongo, que estuda psicologia social e está em presença de um caso daqueles que pode resultar num estudo profundo. 2 meninos numa faixa etária onde a personalidade começa a falar mais alto. Ou seja, o que é que devia ter sido feito no processo de formatação destes meninos para que hoje o cérebro deles, a mente, funcionasse na direção correta? Mário Santos, mais uma vez o meu muito obrigado. De lamentar o comportamento destes jovens, 19 anos, na terra-idade, que possivelmente o seu futuro seria diferente se hoje tivessem um comportamento diferente. Numa mesa de amigos, o meu amigo, grande amigo meu, o Chádio Pereira, disse: se cada um de nós, nesta mesa, educar bem o seu filho, que esses filhos que amanhã vão à escola, amanhã serão funcionários, amanhã tornarão-se homem, meu amigo Chádio disse muito bem. Se cada um de nós, nesta mesa, educar bem, significa que teremos uma sociedade mais tranquila. E se a sociedade é o reflexo da família, aqui eu vou imputar a responsabilidade no processo de educação, na formatação do indivíduo que levam um comportamento desde casa para a rua. Infelizmente, existem filhos que são órfãos de pais vivos, porque simplesmente os pais deixaram os filhos a Deus dará. E até porque existem alguns pais, atenção, não estou a generalizar, alguns pais que sobrevivem das condutas imperfeitas da coisa que os filhos trazem, eles roubam na madrugada no caminho e partilham daquilo com os pais. Que é um comportamento desajustado. O pai até que guarda as coisas que o filho trouxe. Aqui nós vamos dizer porque o Estado tem uma cota à parte, enfim, não. Se a família não educar, o Estado só vai fazer a correção ou vai dar o corretivo. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é o reflexo de cada pai que está em casa, a esta hora que está a me olhar, cada mãe, cada tio que tem como responsabilidade de cuidar um sobrinho, acompanhar permanentemente
as atitudes, os comportamentos, as intenções, a forma de como esta criança vai se desenvolvendo, porque aí tem um reflexo extremamente importante que é a parte comportamental. Portanto, já acredito eu, vendo sem julgamento, fazem uso de outras substâncias, entre bebidas alcoólicas e outras, e automaticamente o seu comportamento é alterado. Logo, se os pais não tiverem atenção, não tiverem o cuidado, é claro que o resultado negativo será vivenciado dentro de uma sociedade. Perder um agente da polícia que tinha outra responsabilidade para o país e um menino de 19 anos que mal conhece o que é a vida, que mal conhece o que é o sacrifício do indivíduo para chegar aos 30 e tal anos, por causa de um telefone, simplesmente vem tirar a vida. Portanto, vamos deixar que o processo de educação seja feito. Podemos repreender o comportamento, Regi? Podemos? Vamos lá. O comportamento, não as pessoas. Vai! O comportamento, não a pessoa. Porque eles não são os únicos. Há mais lá em casa, escondidos a ir a espreitar, que também se comportam assim. Sair na calada da noite para roubar, matar pessoas por causa do que ele tem. Vai! Agora, vamos ver o que aconteceu e eu queria também ouvir a vossa opinião como especialistas. Nós temos um registro, mais uma vez, da morte de um ancião, sobretudo por causa da idade, por causa daquele fenómeno que diversas vezes os senhores aqui, de forma incansável, já condenaram: a crença no feiticismo. Mais uma vez, Kwanza Norte, um cidadão que, parente dele, com 50 anos, morreu. Provavelmente terá cuidado mal da saúde. Culpado deste senhor. Coitado, provavelmente não tem nada a ver. Ele é que é o culpado. Caem-lhe em cima, 80 anos, caem-lhe em cima, deram-lhe um arreio, do arreio provocou a sua morte. Mais uma vez, a crença ao feiticismo. Professor, o que é que temos de fazer mais? Mário Santos, o que nós vamos continuar a fazer é falar, educar, psicoeducar, orientar, desconstruir aqueles preconceitos que muitas famílias angolanas, e não só, insistem neste comportamento. Mário Santos, chegar aos 80 anos é uma dádiva de Deus. Mas é uma dádiva. A Bíblia até diz que a glória do homem são as cães, né? Os cabelos brancos. Porque e as rugas. Em cada 10 angolanos, um chega aos 80 anos. Logo, possivelmente, cuidou da sua vida, cuidou da sua saúde, para além da dádiva de Deus. Agora, se nas comunidades, e não só, continuarmos a olhar os nossos anciões que chegam a esta idade como pessoas não gratas, feiticeiros, por qualquer situação que acontece, e nós subjulgarmos a presença deste ancião, que é a reserva moral na continuidade de outras gerações, para passar o conhecimento, para passar o legado, para passar o testemunho. Porque o jovem de 50 anos morre, possivelmente tinha alguma patologia que não se cuidou, possivelmente não cuidou bem da sua saúde e por qualquer razão morre, mas como em África, em especial em Angola, em especial em algumas províncias, que toda morte tem que ter uma justificativa de alguma coisa. Do sobrenatural. Do sobrenatural. Então, até o gato que mia à meia da noite, meu vizinho quer me matar. Este comportamento de insistir nas crenças ao feiticismo só leva o atraso mental das pessoas. Nunca vamos desenvolver. Agora imagine, se começarmos hoje a eliminar todos os anciãos de 70 a 80 anos, quem serão as pessoas que poderão dar o legado às próximas gerações? Isto é perca de valor, degradação de valores morais dentro de uma sociedade. Mestre sociólogo,
Que sociedade é essa que nós temos visto? Hã? Mário, isso é resultado daquilo que nós não fizemos no passado. Nós estamos a colher, são consequências. Nós não investimos no homem, nós não educamos, nós não vimos o homem como principal célula da sociedade. Dizer aqui que este não é o caminho, é importante que todas as famílias deixem de pensar que quando alguém morre é que é um feiticismo. A morte existe e todos nós vamos morrer de qualquer maneira. Quer queiramos ou não, a morte existe. Agora, é óbvio que por a falta de capacidade de compreensão em algumas comunidades, a falta de conhecimento, pensa quando alguém morre e tem um velho de 80 anos, por que que o mais jovem está a morrer, o velho está sempre a viver, não é? Levanta-se esta analogia. É uma analogia incrível, por quê? Isso, tu não tens capacidade para compreender do que o velho está-se a cuidar. O velho perde pouco à noite, consome pouco bebidas alcoólicas, cuida-se. É óbvio que ele vai viver mais tempo. Se tu não te cuidas, é óbvio que a tendência é você ir degradando os seus órgãos interiores. E tarde ou cedo tu vais ter uma morte prematura. Então, as comunidades, a nível do nosso país, têm que perceber que se o avô está lá em casa e está a viver até hoje, é porque ele cuida-se. Se o sobrinho ou o tio morrer, não culpa o teu avô. Provavelmente ele estava doente, não se cuidou. Essa é a explicação. Nós devemos deixar da crença ao feiticismo. O feiticismo em Angola está a destruir várias famílias, está a destruir a célula principal da sociedade. Meus queridos, acreditem em Deus, vão à igreja, orem. Parem de acusar o vosso avô, o vosso pai, o vosso tio, que tem 70 ou 80 anos. Se alguém morreu e tem 20 ou 30 anos, o pai é que matou o avô. Não, não é ele que matou. A diferença é que o pai está-se a cuidar, o avô está-se a cuidar e tu não te cuidas. Tu bebes cacundurungo, bebes qualquer tipo de bebida alcoólica, come mal, perde de noite, tem várias menininhas. Que tu vais morrer cedo, é óbvio. Esta é a lógica que temos que incutir na sociedade, de que este é o caminho que Angola precisa. Não vale a pena começar a olhar os velhos, porque numa sociedade onde não há velhos, os jovens vão morrer. Por quê? O velho é que instrui. É a biblioteca viva de uma sociedade, não é? Se tu matas os velhos, quem vai orientar a sociedade? Não, é só para ver que quando temos casamento, quando temos um óbito, precisamos destes da voz do ancião. Né? Para poder orientar, coordenar esta atividade. Agora, então de repente são considerados como feitiço, ou seja, feiticeiros. É um comportamento desajustado, é um comportamento muito triste. E só para dizer que existem muitas famílias angolanas hoje, irmãos que já não se falam, filhos que não falam com o pai, simplesmente porque acham que existe um feitiço. Meus senhores, muito obrigado. Um ponto e vírgula. Amanhã vamos colocar ponto final à nossa semana útil de trabalho. Estamos cada vez mais próximos da quadra festiva, já estamos no ambiente natalino. Desejo a todos vocês uma noite agradável e abracem os vossos filhos, a família, porque precisamos transmitir calor e amor. Está difícil. Muito obrigado, Mário. Obrigado. Duas grandes personalidades do programa. Eu, de facto, só tenho gente topo de gama. Psicólogo, sociólogo. Agora, muito obrigado. Por causa do comportamento irreverente de pessoas que ainda acreditam no feitiço, perdemos um cidadão de 80 anos. Biblioteca viva, 80 anos. Ao invés de sentar lá e dizer, tio, ensina-me as práticas usadas para poder viver muito tempo, não. Mulojei, mulojei. O Alani Wanga, mulojei. Você que é o feiticeiro, você que tem feitiço. Não é o mais velho. Como é que você dá conta? Como é que você sabe que o outro tem feitiço? Hã? É porque você tem. Vamos repreender esta Câmara, né? O comportamento das pessoas que agem pelos meios próprios, justiça por mãos próprias. Vai! Não se pode fazer justiça por mãos próprias. E mais, feitiço não é físico se existe. Por isso, qual feiticeiro qualquer? Você que é feiticeiro. Nós vamos para um curto intervalo. Agora, quando regressarmos do intervalo, vamos contar-lhe o que está a acontecer
no aeroporto Maria Mambo Café, em Cabinda. A IGAI suspeita de um esquema montado por funcionários da TAG para prejudicar passageiros. A IGAI diz que aviões de e para Cabinda estão a circular quase vazios. Volte connosco depois do intervalo. Vamos tentar perceber o que é que acontece. Até já. Volte connosco. Agora, o sonho é real. Aproveita a oportunidade. Venha morar no conforto. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. O Instituto de Supervisão de Jogos, órgão ao qual incumbe licenciar, supervisionar, regular, fiscalizar e autorizar a exploração de toda atividade de jogos em Angola, informa que tem estado a verificar o surgimento de várias iniciativas de realização de campanhas para fins promocionais e publicitários, incluindo sorteios e concursos por várias entidades privadas, com a finalidade de atribuir prémios aos seus clientes ou ao público em geral, sem a sua autorização. Comunica assim que, ao abrigo da legislação em vigor, a realização de sorteios e concursos sem a sua autorização constitui transgressão administrativa nos termos da Lei da Atividade de Jogos, passível de responsabilização criminal. Faça diferente. Solicite a sua autorização. Instituto de Supervisão de Jogos, Ministério das Finanças, Governo de Angola. Com a missão de consolidar as relações de cooperação no domínio da circulação de pessoas e bens ao longo do corredor do Lobito, a Agência de Facilitação de Transportes do Corredor do Lobito realiza a primeira reunião do Comitê de Ministros de 14 a 16 de dezembro de 2023 na Sala Nobre da Administração Municipal do Lobito, em Benguela. Um compromisso conjunto entre a República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola para impulsionar o desenvolvimento e facilitar o comércio e transportes. Na minha profissão, temos de estar sempre com muita atenção, ligados a tudo. Por isso, quando chego em casa depois de um dia de serviço, só quero desligar em família. Este Natal, desligue-se de tudo e ligue-se à Zap. Na compra da Zap Box HD, oferecemos 30 dias do pacote Mini Mais. E para quem já é cliente Zap, temos ofertas muito especiais. Feliz Natal! Zap, a minha TV. Prepare-se para uma explosão de rimas e melodias. Grande festival Viva Rap Duro, uma junção de dois estilos musicais. É já dia 16 de dezembro no distrito do Sambizanga, Campo Mário Santiago. Não perca a oportunidade de ver ao vivo os rappers Projeto X, Kilail, Elenco de Luxo, TRX, Mobers, Gita Finha, Kid MC, Biura, Yanika Froman, Eva Rap Diva, Pedilson, Sekeche, Pai Grande Poeta, Dr. Romeu e muito mais. Com os turistas, os Lambas, Noite e Dia, Zoca Zoca, Pai Diesel, Jéssica Pitbull, Samara Panamera, Fofandô, Rei Loi, os Tucuba, os Santiagos, Delero King, Godzilla do Game, o Tulilas, Rei Panda, W King, Passing Toloba, os Turbantu e Pai Profeta. Junte-se a nós para esta celebração épica da cultura. A Clé é o povo é a Clé. Para celebrar os 32 anos do Exército, decorrem em todas as unidades, estabelecimentos e órgãos, atividades culturais, desportivas e recreativas. Sob o lema Exército 32 anos na defesa do espaço terrestre nacional.